Boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre um prazer, né? Estar de volta a essa casa. Então, hoje nós vamos conversar sobre algo que eu acredito que todos vocês já conheçam, talvez já façam, e aqueles que não fazem, quem sabe se sintam chamados a fazê-lo, como também a quem já faz, trazer, né, uma nova recordação da importância de um ato que não deve ser somente alguma coisa repetitiva por costume adquirido, mas porque é algo que se renova cada vez que é feito. Pois bem, meus irmãos, eu estou falando do Evangelho no lar. Normalmente, quando alguém adentra a casa espírita e nos fala das suas dores, suas dificuldades, suas provas, enfim, uma das coisas, talvez a primeira delas, não necessariamente nessa ordem, que nós propomos a este irmão necessitado é o costume do Evangelho no lar. E por quê? Por que é necessário? Por que aquele irmão que adentra pedindo por um socorro, um apoio, é dito como medicação, né? Como resposta ao seu sofrimento, às suas dúvidas, a leitura do Evangelho no lar? Por quê? Porque o Evangelho no lar, ele é o nosso momento de ligação com todos os membros do nosso lar, estando eles ou não participando diretamente do Evangelho do lar. Porque é claro, né, quando a gente fala em Evangelho no lar, a primeira coisa que pelo menos sempre me veio à mente é aquela mesa reunida com todos os moradores da casa, de preferência, né, ou mais alguns próximos, para ler, conversar, dialogar, esclarecer sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que é a melhor e a receita mais certa de como encontrar a paz. Só que nem sempre nós temos as condições favoráveis para que essa mesa esteja contida de todos aqueles que vivem naquele lar. Ou, muitas vezes, nós vivemos sozinhos no nosso lar. Sozinhos fisicamente. Porque da mesma forma como nós podemos atrair bons amigos que estão no plano espiritual, nós podemos, infelizmente, atrair também aqueles irmãos não tão evoluídos, ainda um pouco desconhecidos da sua própria realidade e que vêm ao nosso encontro, nem sempre com o intuito de nos prejudicar, mas pela falta de conhecimento, acabando por nos prejudicar pela sua presença sem o esclarecimento devido do porquê estar ali.
Então, o Evangelho no lar, ele nos é a prece em um ato de adoração. Deixa eu passar para cá, que tem mais luz. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que ascendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Então, mesmo tendo aprendido desde pequenininha, reza antes de dormir, né? Lá em casa a gente não costumava dizer para rezar quando acordasse, para agradecer, né? Mas pelo menos a minha mãe sempre dizia: dorme com os anjos, Deus te abençoe, reza para o teu anjo da guarda, né? Sempre tinha aqueles conselhos. E apesar de que esse costume tão bom de orar antes do nosso recesso noturno, né? Do momento em que o nosso corpo procura seu descanso necessário, esse orar é nos proporcionar um equilíbrio também para nossa alma, que assim pode se restabelecer, se reconectar durante o descanso do corpo com o plano espiritual. É o momento do refazimento, do aprendizado da nossa alma, que na maior parte do tempo está cativa em nosso corpo. Porém, o Evangelho no lar, o comprometimento da família ou daquele solitário em meio a todos da família, ou daquele que mora sozinho, o cumprimento deste encontro semanal não apenas nos fortalece, como fortalece todo o nosso ambiente do lar, e que com a nossa força de vontade de partilhar esse bem-estar que alcançamos em nosso lar, podemos e devemos e conseguimos realmente espalhar essa harmonia muito mais além do que nós pensamos. É aquela lâmpada, aquela luz que se coloca às vezes para iluminar. Antigamente tinha muitas casas, né? À frente das casas tinha aquela varandinha, né? Que a gente sempre tinha uma luzinha ali iluminando a frente da casa.
O Evangelho no Lar, ele começa assim, iluminando a casa. Só que ele vai criando uma proporção tal que ele ilumina a calçada da casa, a rua à frente da casa, a casa aos lados daquela casa. E assim ele vai harmonizando a rua. Agora imagine se todos na rua fizessem o Evangelho no lar. Se todos louvassem, agradecessem e pedissem a Deus pela paz, pelo amor, pela união em todas as casas. Quanta luz não haveria em nossos bairros, cidades, estados, país e assim sucessivamente. Ah, mas isso é utopia, né? Isso aí é querer muito. O povo não está pronto para isso. Não está? Por que não? Se você ficar esperando que o outro comece, aí sim você está contribuindo para que esse desejo, que eu não chamo de sonho, se torne realidade. Então, nós precisamos começar. Principalmente porque todos nós necessitamos dessa harmonia no lar. Porque, pelo menos eu não conheço uma família, uma pessoa que more sozinha, que em algum momento não tenha dito: ai, minha família está um horror, ai, a minha casa está virada de perna para o ar, ai, o meu lar está completamente desestruturado. É pai brigando com filha brigando com a mãe discutindo com o marido, mãe brigando com a avó e assim sucessivamente. Então, percebam que nós, como filhos ainda muito crianças desse pai, vira e mexe, vamos lá e pedimos e pedimos e pedimos. Ai, me ajuda, ai, não tá fácil, ai, essa vida é difícil. Até concordo, a vida não é fácil. Mas qual escola é fácil para o aluno? Alguns têm muito mais facilidade para passar pela escola. Outros se dão muito bem em matemática, mas não conseguem aprender muito bem o português, ou a história, a geografia. Não é assim? Na escola chamada Terra, reencarnação humana, nós também. Alguns passam rápido, parece que são gênios, aprendem tudo com muita facilidade. Caso de um Francisco de Assis, passou direto, eu creio. Um Chico, depois de muitas encarnações, de muito tempo na escola, e passou muito bem, não foi? Sem esforço, tranquilo, nunca sofreu nada, não é? Que todos devem conhecer a história do Chico Xavier, né? Pessoa muito rica, sempre teve do bom e do melhor e toda a facilidade que o amor do Pai, a felicidade de servir, a felicidade de se sentir útil para o outro, lhe deu uma passagem de crescimento. E nós?
nós somos apenas aqueles que não querem saber de nada e que se o professor, no mínimo, não der o questionário com as respostas prontinhas para a gente só estudar em cima daquilo, a gente briga, fica com preguiça, não estuda e acaba rodando na matéria. Pois é, na escola Vida Humana é a mesma coisa. Se nós não nos esforçarmos para passar de ano, a gente roda. E o que a gente precisa fazer para passar de ano? Se integrar e se entregar aos ensinamentos do melhor professor do mundo, que nos deu um livro perfeito, chamado Evangelho de Jesus, o Cristo, nosso irmão. Legal, né? Nosso irmão, tão amado, tão perfeito, que nos deixou a apostila perfeita para que nós passássemos de ano. Mas a gente ainda é meio birrento, né? Não quer fazer sozinho. Mas tudo bem. É sempre bom um professor particular, né, que nos ajude. Então a gente vem na casa espírita, escuta uma doutrina que nos auxilia até para quando a gente chega em casa e vai fazer a tarefa do Evangelho do Lar, nós já conseguimos interpretar de uma forma melhor aquilo que o Mestre nos ensinou. Porque fazer o Evangelho no lar não é só para a proteção da nossa casa, do nosso lar, mas ele é também uma forma de nos fazer compreender como agir nesse mundo, nessa escola em que vivemos. E ainda nos coloca sempre, a cada dia, um passo a mais próximo do nosso irmão, Mestre Jesus, e do nosso Pai. Então, percebam que esse simples ato, que demora em torno de uns 20 minutos, tempo muito menor do que um jogo de futebol, um caldeirão do agora não é mais Hulk, mas seja o que for, um programa do Silvio Santos, né? É só 20 minutos, em média. E o que nós precisamos fazer? Lembrar principalmente de que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Vejam o quão grande é de importante esse compromisso. Porque eu nem vou chamar de trabalho, né? Porque isso não é um trabalho. E se for considerado como tal, é o que melhor nos paga. Não há pagamento igual ao, entre aspas, trabalho
do Evangelho no Lar. Ninguém recebe tanto quanto Ele pode nos pagar. Não há serviço da fé viva sem aquiescência e concurso do coração. Então, por mais que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, se nós, mesmo que comecemos o Evangelho no lar, meio obrigado, né? O filho ali resmungando, porque a mãe disse que tem que sentar ali do lado e ficar escutando, pelo menos. E a gente também, né? Não, vou fazer, porque lá no centro falaram que se eu não fizer, eu não vou chegar no céu. Então, agora a gente tem que fazer, né? Fazer o quê? Por mais que a gente comece assim, meio tô nem aí, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acredito e tenho a certeza de que com o tempo, aquela obrigação vai se transformar num compromisso tão bom, tão gostoso, tão apreciável quanto qualquer outra atividade social que nos traga também um bem-estar. O estudo do Evangelho no Lar, sob a orientação da verdade espírita, conduz-nos ao entendimento da lei de Deus. E sabem por quê? Porque Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, mas ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, não é? Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações, porque quem não conhece acaba acreditando no desconhecido. Por mais radical reforma não podia fazê-las passar do que a reduzindo a esta última prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão todas as leis e os profetas. Então, conhecer os ensinamentos do Mestre, que nos fazem aproximar mais e mais da formatura de sermos servidores de Deus, amando-o acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, só será adquirido se entendermos, apreendermos, no sentido de prender em nós os seus exemplos. Porque ninguém consegue chegar lá sem percorrer o mapa, o caminho que pode nos levar. E da mesma forma como os jovinhos, novinhos como eu, já usaram um dia o mapa de papel
para conseguir chegar em determinados locais desconhecidos. Da mesma forma, hoje, nós usamos o Maps, que também nos leva, nos faz chegar aonde nós não conhecemos. O Evangelho é o nosso mapa para que cheguemos ao caminho, verdade e vida. Nos entregue, como a gente costuma dizer, de mão beijada pelo Mestre Jesus. Nosso único esforço é de estudar, de ler, de ouvir com os ouvidos de ouvir, de olhar e ver com os olhos de ver. Porque aí, sim, nós estaremos nos auto-transformando e depois disso, através dos pequenos, comparados ao de Jesus, pequeníssimos exemplos de nossas próprias mudanças, nós, sim, nós, eu, você, qualquer um de nós, começa a ser transformador do outro. Porque só uma coisa nos transforma e nos melhora dia a dia: o amor. O amor que cobre multidão de pecados. É só isso que Deus nos cobra. E nem cobra, né? Porque Ele não faz cobrança direta. Ele nos dá o tempo de cada um, para que se alfabetize nos ensinamentos da boa nova do Cristo, do Consolador, do Esclarecedor, que veio nos dar ainda mais luz na leitura desse Evangelho. Então, é importante que lembremos que, mais do que tudo, a recomendação do Evangelho no lar, ela pode nos trazer a água fluidificada, bênção de energias benfazejas e de remédio para as nossas dores mais íntimas, que os nossos bons irmãos, nossa mãe abençoada, coloca para que possamos ter o suspiro da paz e da tranquilidade quando um gole dela apenas nós tomamos. O Evangelho no lar nos faz aprender a pensar no outro, não somente em nós mesmos. E aí nós pedimos, até pelaquele vizinho chato, sabe, aquele que não tem campainha na casa e todo mundo que para lá tem que ficar buzinando no seu ouvido. Que tem hora que você sai assim, querendo... Maureen. Aí eu respiro 10.000 vezes, né? Porque eu erro? Claro que eu erro. Claro que eu me irrito também.
Porque não é fácil, né? Às vezes você está querendo descansar, vem um buzina 4 vezes, grita, chama alto o nome da vizinha para ver se ela escuta. E a gente está querendo só um minutinho de paz e sossego. Mas aí você lembra que tudo é um exercício para nós. E aí, eu tenho que ser mais paciente. Tá bom, Senhor, entendi o recado. Respira e não pira, como diz a minha neta. Não é? E para encerrar, nós vamos proferir uma leitura de uma poesia que está no Luz no Lar, do Chico Xavier, por Irene S. Pinto. E os ensinamentos de hoje eu peguei do resumo, de um dos resumos e ensinamentos do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Programa Fundamental, tomo 2, da edição revisada, tá? Que é o que a gente usa nos estudos da doutrina, se alguém não conhece. E esse poema diz assim: Jesus em casa. O culto do mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malqueirança, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, é o vício da rebeldia. Perde a máscara sombria, toda névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Gratidão mais uma vez ao Centro Espírita Maria de Nazaré e a todos vocês por dividirem comigo mais esse momento de aprendizado. Muito obrigada.